Olá pessoal, vamos para a nossa quarta aula de Geometria Analítica, referente à unidade 1 de vetores. Na aula de hoje a gente vai aprender o quê? Como calcular o módulo de um vetor e a definição e como calcular um vetor unitário. Inicialmente, módulo de um vetor. Como a gente viu lá na aula 1, um vetor é completamente caracterizado pelo seu módulo, direção e sentido. E esse módulo, quando a gente tem as coordenadas do vetor, ele é possível de ser calculado. O cálculo é bem simples. Como que a gente calcula o módulo de um vetor? Módulo de um vetor, então vejam só, módulo, então tem essas duas barrinhas aqui indicando que eu estou calculando o módulo. É a soma dos quadrados das raiz da soma dos quadrados das componentes. Só isso. Então o que a gente vai fazer? Pegar todas as componentes do vetor, elevá-las ao quadrado, somá-las e fazer a raiz disso. Então vamos fazer o exemplo numérico aqui para ficar claro. Qual o módulo do vetor W definido por 3, 0 e menos 2? Então, módulo do vetor W. Então, como eu disse, raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, vejam só, raiz. Então, pego a primeira componente, 3 ao quadrado, mais. A segunda componente é 0, não precisava nem fazer. Vou colocar aqui só para indicar que eu estou fazendo, ó, 0 ao quadrado. Vai dar 0 necessariamente. Mas, aqui uma dica, para não ter perigo de errar. Menos 2 ao quadrado. Então, coloquem um parênteses para não ter erro. Por quê? Todo número negativo elevado ao quadrado ele vai ficar positivo. Mas a gente pode esquecer e deixar o negativo de fora aqui. Aí vai ter uma subtração aqui dentro que não é correta. Então, aqui dentro da raiz sempre vai ser uma soma. Pois todas as componentes podem ser negativas, mas quando eu elevá-las ao quadrado, elas vão se tornar positivas e a raiz aqui necessariamente vai dar um número positivo. Então vamos efetuar a conta. Então vai ser raiz 3 ao quadrado é 9, aqui é 0, mais 0, menos 2 ao quadrado é 4. Então faço a soma normal aqui, 9 mais 4, igual a raiz de 13. Posso deixar como raiz de 13 ou resolver numericamente na calculadora. O resultado é esse. Então, o vetor W tem um tamanho de raiz de 13. Vai dar uns 3 e pouco. Tá ok? Pode deixar assim. Vetor unitário. Muito importante o vetor unitário. Vetor unitário. Então, vejam só. O vetor unitário, o que ele quer dizer? Se é um vetor unitário, ele tem módulo igual a 1. E a característica principal do vetor unitário é o quê? Ele tem módulo igual a 1, porém ele conserva direção e sentido do vetor que o originou. Geometricamente, eu tenho o vetor U aqui. Esse aqui é o vetor U. Então o vetor unitário dele é o quê? É um vetorzinho de módulo igual a 1 que vai conservar a mesma direção e sentido do vetor que o originou, no caso o vetor U. A definição de vetor unitário para eu calcular é bem simples também. Um vetor unitário, a gente representa U e um Uzinho aqui pequeno, setinha indicando que é vetor também. É o vetor, o próprio vetor, dividido pelo seu módulo. Então, vetor dividido pelo seu módulo. Vamos fazer esse exemplo aqui. Determinar o vetor unitário de W, que é 1, 3 e menos 2. Então vejam só, então vai ser o W unitário, vai ser o próprio vetor dividido pelo seu módulo. Então vamos lá, o próprio vetor 1, 3 e menos 2, dividido pelo seu módulo. A gente aprendeu a calcular módulo de um vetor aqui anteriormente. Então, módulo desse vetor, raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, vamos ter 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais menos 2 ao quadrado. Ok? Agora a gente realiza a operação e depois define o vetor para ver como vai ficar.
Então, 1, vou colocar aqui. 1, 3 e menos 2, dividido por raiz 1 ao quadrado, 1. 3 ao quadrado, 9. Menos 2 ao quadrado, 4. Continuando, vamos fazer a conta. 1, 3 e menos 2, dividido por 1 mais 9, 10, mais 4, 14. Dividido por raiz de 14. Isso pode ser, esse vetor unitário do W pode ser representado dessa maneira, ou se vocês quiserem, vocês podem separar cada uma das componentes. 1 dividido por raiz de 14, vírgula, 3 dividido por raiz de 14, e menos 2 dividido por raiz de 14. Então, esse daqui, 1 raiz de 14, 3 raiz de 14 e menos 2 raiz de 14, é o vetor unitário do vetor W. Aí agora, vamos aproveitar o momento e provar. Se eu estou falando que esse vetor aqui é unitário, então o módulo dele tem que ser igual a 1. Então a gente não viu o módulo, como se calcula o módulo ali. Então vamos provar aqui que o vetor Wzinho que a gente acabou de calcular aqui, vamos provar que ele é unitário. Como é que eu vou provar que ele é unitário? Vou fazer o módulo dele e verificar se é igual a 1. Então vamos lá, vou fazer aqui embaixo. Módulo do vetor W unitário. Então, raiz da soma das componentes ao quadrado. Então vamos lá. Raiz, fazer até uma raiz maior aqui, ó. 1 sobre raiz de 14, isso aqui, ao quadrado, mais 3 dividido por raiz de 14, ao quadrado, mais menos 2 por raiz de 14 ao quadrado. Isso tudo aqui, raiz. Então agora a gente realiza a operação. Quando eu elevar essa fração ao quadrado, eu elevo o numerador e o denominador. Então a gente vai ficar de que maneira? Raiz de 1 ao quadrado é 1. Raiz de 14 ao quadrado, toda raiz elevada ao quadrado, né, some a raiz. 1 dividido por 14. Mais 3 ao quadrado, 9. Raiz de 14 ao quadrado, 14. Menos 2 ao quadrado, 4. Raiz de 14 ao quadrado, 14. Vejam só. Módulo do vetor unitário. Mesmo denominador. Então, se é o mesmo denominador, eu posso somar o numerador. 1 mais 9 mais 4, 14. Então, a gente vai ter o quê? Raiz de 14 por 14. Se é raiz de 14 por 14, isso aqui é igual a raiz de 1. E raiz de 1 é igual a 1. Então, está provado aqui que o vetor é unitário. Ok? Então, vamos continuar aqui. Fazer mais um exemplo. Agora, mesclando pontos, vetor e vetor unitário. É o que a gente viu na aula 3. Determinar um vetor partindo de pontos. Não é determinar o vetor AB, vetor partindo de 2 pontos, e o seu unitário. Então, como que a gente vai fazer? A gente tem o vetor AB. Então, vetor AB, que é o ponto B menos o ponto A, que a gente viu na aula 3, aula anterior. Pois bem, então vamos fazer o vetor AB. Ponto B está aqui, 1, 5 e 3. Menos o ponto A que está aqui, 0, 1, 2. Então, o meu vetor AB vai ser 1 menos 0,
que é igual a 1. 5 menos 1, que é igual a 4. E 3 menos 2, que é igual a 1. Então, o meu vetor AB está aqui. Agora eu quero o vetor unitário. Ó. Eu já determinei o vetor AB, que é o ponto B menos o ponto A. Está aqui o vetor AB. Agora eu quero o seu unitário. O seu unitário aplica a definição, vetor pelo seu módulo. Então, o AB unitário é o próprio vetor AB dividido pelo módulo de AB. Ok? Então, a gente aplica os valores que a gente acabou de calcular. No caso, 1, 4, 1, dividido módulo de AB, raiz da soma das componentes ao quadrado. Então, raiz de 1 ao quadrado, vou arrumar aqui, 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Agora é só realizar a operação. 1, 4, 1. 1 ao quadrado. 1, 4 ao quadrado, 16. E 1 ao quadrado, 1. Para finalizar, 1, 4, 1. Dividido por 1 mais 16, 17. Mais 1, 18. Raiz de 18. Então, o vetor unitário, posso deixar dessa forma com um denominador somente, como posso separar, ficaria 1 dividido por raiz de 18, 4 dividido por raiz de 18 e também 1 dividido por raiz de 18, que é o vetor unitário, né, do vetor AB, que é definido pelos pontos A e B. Ok, pessoal? Então é isso.